No Gabinete da Identidade de hoje vamos receber Mauro Brandão. Natural de Caeté, Minas Gerais, Mauro é escritor, poeta, contista na literatura, articulista no jornal Opinião em Caeté, Minas Gerais e formado em economia pela UFMG. Autor dos livros Clara Luz e o Poeta, Na Solidão do Outro, Voltei Formiga e Poemistérios do Amor e da Guerra, hoje vamos conversar sobre o lançamento do seu mais novo livro, O Soldado Errante. O que é real é que a guerra por qual lutamos é a guerra por si, a sua guerra, a que escolheu para caminhar. Guerreamos conosco, mas guerreamos para nós, pela sobrevivência, pelo instinto que dá liga à vida. A guerra pede arte para dar sentido à nossa guerra. Mauro, boa noite. Obrigada por você estar aqui no nosso Gabinete da Identidade. Eu queria te dizer que é um prazer falar com um escritor, porque eu trabalho com música, né? E é muito fácil conversar com músicos, mas é muito legal também conversar com um escritor, principalmente um autor que a gente acabou de ler. Por onde é que você começa? Você pensa uma ideia, pensa uma história e desenvolve, ou você começa a partir de alguma história que você conhece? Conta pra gente como é que é esse processo. Vou te contar do início, né? Eu aprendi a ler muito novo e a escrever também. Com 4 anos de idade, eu já li e escrevia, né? Eu vim de uma família de escritores, poetas e tal, que tem até Guimarães Rosa como ícone, né, da família. Guimarães Rosa era primo da minha avó paterna, né, Georgina, e inclusive foram contemporâneos lá em Codisburgo, né? Minha avó conhecia, né, o Joãozito, que era chamado e tudo, e o Guimarães Rosa. E aí eu escrevi meu primeiro poema, eu tenho até que procurar, porque eu tinha anotado até um tempo atrás, aí, com 6 anos de idade, que foi O Coveiro. E eu enxergando o coveiro, uma criança de 6 anos de idade, né? Eu fiz um poema de quatro versos, de 4 estrofes, sabe? Padrinho mesmo, sabe? Eu, falando que o coveiro ele ganhava vida com a morte das pessoas, né? Então, era uma visão daquilo. Então, eu acho, né, que a coisa vem um pouco no ar, sabe? Você pesca aquela ideia e vem no ar. Então, os livros que eu escrevo também no jornal Opinião de Caeté, né? Toda semana eu sou colunista do jornal. Tem 7 anos que eu sou colunista do jornal, semanalmente. Então, eu tenho que estar trabalhando realmente o tempo todo no tema, né? Agora, quando vem um livro, um romance, como vieram, cada um vem de um jeito, sabe? O meu primeiro romance, que é Clara Luz Poeta, ele veio depois, veio de uma ideia assim que em 2009 ainda e tal, eu imaginei, né, de uma relação onde as pessoas se encontravam virtualmente e tal, e ele foi construído muito assim, ele foi construído sem muito planejamento. Aí veio o segundo, Na Solidão do Outro, que é um livro também que não veio com muito planejamento, porque eu não sabia qual que seria o final. Ele foi sendo construído no meio do caminho, né, e tal, mas eu já tinha ideia central. E depois veio Voltei Formiga, né? Voltei Formiga já veio quase pronto na minha cabeça, né? Eu vou dizer para você, assim, que foi meu livro comunista, sabe? Mostrando, né, de que a sociedade das formigas é uma sociedade perfeita, porque os indivíduos, eles tinham uma harmonia,
têm uma harmonia com a vida social. Eles vivem em função da sociedade, mas não deixam de ser indivíduos. Isso não foi uma pesquisa. Você vê que, às vezes, você vê uma formiga andando sozinha. Então, é uma escolha dela. Olha para você ver que coisa mais bacana. Mas, ao mesmo tempo, ela está trabalhando para a sua colônia. Então, ela está buscando alguma coisa. Então, por que ela está sozinha ali? Ela não está no meio das outras formigas? Porque ela decidiu. Olha para você ver que coisa interessante. Então, existe um equilíbrio entre individualidade e coletividade, né? Entre os animais que são os animais mais bem-sucedidos da Terra. A formiga ela faz um bem muito grande para as florestas. Ela é o ar-condicionado das florestas, ela oxigena as florestas. Porque quando elas fazem os formigueiros, né, debaixo da terra, primeiro que elas adubam o solo, segundo que elas fazem uma oxigenação na floresta. Então, a formiga é essencial para a vida da floresta. O que a civilização deve aprender para edificar outra forma de sociedade, uma sociedade como a das formigas, é que não vivemos para nós, vivemos para outros, e a alegria do outro é a minha alegria. Os indígenas e as formigas são assim. Eu queria que você falasse um pouquinho do Soldado Errante para a gente. Como é que foi esse processo? O que te trouxe a abordar esse tema que a gente, nesse momento, está vendo aí o quão está sendo, né, esquecido e até detonado, né, as nossas florestas, os nossos povos originários, os povos da floresta, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi esse processo teu para escrever O Soldado Errante. Então, tem duas coisas assim que acontecem na vida do escritor. Uma delas que você revela depois, né? Quando você estiver em segurança. E a outra você revela para todo mundo, né? Já de cara. Tem uma parte ainda que eu não vou revelar agora, não, porque ela está muito relacionada com o meu... Né? Eu sou funcionário público federal, né? Eu sou da área do controle do espaço aéreo, trabalhei e agora eu estou licenciado e estou em processo de aposentadoria, né? Porque eu passei por uma fase de saúde muito complicada, né? Eu tive uma doença e aí eu fui afastado definitivamente e tal. E então, assim, ele vem primeiro também dessa experiência de trabalhar com militares, né, na aeronáutica e tudo mais, né? O motivo emocional ainda não vou revelar, não, mas aí um dia eu vou revelar. Mas existe um outro motivo também, porque é o seguinte, nos outros livros todos que eu escrevi, todos eles já têm algo falando sobre os indígenas, né? Em Clara Luz do Poeta tem uma passagem, em Na Solidão do Outro, o personagem narrador ele acaba assim, são os indígenas do Peru que vão indicar o sentido da vida dele. Voltei Formiga, são 3 personagens que têm nome. Carlos Darwin, né, que era descendente de português, Janaína, que era descendente de africana, e Tainara, que é descendente de indígena. E aí a filha dela, por exemplo, que era surda, muda, mas era poeta e tocava tambor, olha para ver que bacana. E ela tem um capítulo especial que ela narra. E ela narra todo em cordel. E ela conta uma história de quando o pajé fez uma premonição do relâmpago sem trovão, né? Quer dizer, ela brilhava, mas ela não ouvia, né? Então, tantas coisas assim. Então, assim, essa temática indígena, ela vem em todos os livros. E ela vem com muito mais força. E eu quis abordar também, né?
uma relação. O que acontece? Eu quis também trabalhar na questão da literatura. Você leu, né? Não sei se você seguiu meu conselho de ler as palavras em Nhangatu, né? Que é um ramo do Tupi-Guarani, sem usar o glossário. Eu segui o seu conselho no início do livro de tentar entender o significado daquelas palavras antes de glossário. Eu só fui no glossário no final mesmo. Sim. Então, e a ideia também é trazer para a literatura, mostrar que a literatura brasileira ela é diferente da literatura portuguesa, porque a língua portuguesa falada no Brasil é completamente diferente da língua portuguesa falada em Portugal. Na verdade, você tinha, inclusive, não era a língua portuguesa, você tinha a língua brasílica, que era o tupi. As pessoas falavam mais o tupi do que o português no Brasil, até que Portugal impôs a língua portuguesa, né? Tá certo que nós falamos hoje português e tudo mais, mas nós temos o elemento indígena junto, né? Eu moro numa cidade que o nome dela é um nome indígena, Caeté, né? A nossa vizinha Sabará também é um nome indígena, né? Em Belo Horizonte você tem Rua Tamóis, Rua Goitacazes, Rua Guarani, Rua Tupis, Rua Caetés, né? Você tem aquele monte. Então, assim, olha, uma outra coisa que eu tenho certeza que você leu no livro é que o hábito de tomar banho todos os dias ele vem dos indígenas, né? Que quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, ele chegou aqui com mais de 5.000 pessoas, né? Aqueles navios que cheio de piolho, uma falta de higiene total. Quando eles viram os índios aqui tomando banho todo dia, indo cheiroso, aqueles cabelos todos né, lisinhos, bonitos, porque essa característica dos indígenas é bem marcante, né? Dos cabelos mais lisos e pretos e tal. Então eles viram aqueles indígenas todos bonitos e tal, eles começaram a querer imitar e a gente criou o hábito de tomar banho. Porque na colônia não era bem assim, mas quando chegou Dom João VI, que realmente começa a história do Brasil, né? De uma forma de país, de nação. Ali realmente começa a ideia, porque foi o primeiro imperador europeu que pisou na América, né? E veio morar, fugido de Napoleão, tudo bem, mas que veio para cá. E acabou assim, adquirindo os hábitos, né? Foi um número enorme de portugueses que vieram fugidos, né, junto com o Dom João VI, né, que chegaram no Rio de Janeiro. Foi um problema até de moradia, né, muito grande que aconteceu lá e tudo. Mas, então, eu acho que a nossa história, então eu quero retratar isso na literatura, a nossa história era uma história indígena, em primeiro lugar, né? Porque há 12.000 anos, aproximadamente, esse território já era habitado de norte a sul, de leste a oeste, por indígenas. Né? Nós tivemos 5 milhões de indígenas com mais de 1.000 línguas aqui, né? Muitos dizimados, né? Dizimados assim, na covardia, né? Por sinal. Às vezes não dizimavam, não era matando diretamente, não, mas a malária mesmo, eles deixavam roupas ali e tal, contaminadas, e os indígenas pegavam a roupa e contaminavam a aldeia inteira e morria todo mundo. Né? Então, assim, eram formas assim, massacrantes de genocídio. Né? E nós tivemos a sorte que os Estados Unidos não têm, porque nos Estados Unidos não tem índio mais. E aqui os indígenas resistiram. Hoje nós temos uma população de 900 mil indígenas, né, no Brasil, que estão né, divulgando a cultura. Né? Outro dia mesmo, lá estava a Dayara Figueroa e o Jaider Asbel, fizeram uma obra sensacional em Belo Horizonte, a maior pintura indígena do mundo, lá no edifício Levi,
em Belo Horizonte, né? Que é uma obra indígena, né? Que vem da cultura indígena, sabe? Então, assim, eu fui escrevendo o Saudade Errante e me apaixonando, sabe? Cada vez mais. Tanto que eu tenho muitos amigos indígenas, né? E eu fiz... Os indígenas, eles de hoje, eles manipulam muito bem as redes sociais. Eles estão nas redes sociais, estão colocando, né, a cultura deles para o Brasil e para o mundo. Então, assim, porque, né, tem até hoje gente que pensa, por que o cara é índio, né? Então ele não pode ter o celular, né? Tá certo, que há 100 anos atrás nem índio nem branco podia ter celular, porque não tinha celular, né? Né? E hoje não, os indígenas eles aproveitam essa tecnologia com muita sabedoria. O orvalho da esperança está na arte. O maior desafio, a maior bastilha, é a impossibilidade de destruir a cultura. Ela sempre sobreviverá nos guetos, a resistência nos momentos de pilhagem da pátria que querem desintegrar. A cultura é barricada, meu amigo, pois ela não pode ser retirada do DNA. A gente que é urbano ficou bem desconectado, né, dessa origem indígena da nossa formação. E eu torço para que, a partir de agora, mais e mais haja um resgate aprofundado dessa linguagem que utiliza tanto expressões indígenas, que isso possa ser trazido como uma disciplina para as escolas, porque a gente precisa resgatar essa nossa história, né? Essa nossa história que começou antes dos portugueses chegarem, né? E que se mesclou com a chegada dos africanos aqui, mas é importante a gente entender mais a nossa origem, né, dos povos da floresta. E o Soldado Errante, ele me chamou muita atenção para essa questão, porque a gente vive em cidades grandes, às vezes não tão grandes, mas em cidades bem urbanizadas, e a gente se desliga de uma coisa que eu vi que é muito importante no teu livro, a floresta, né? A Sim. importância da floresta como fonte de vida, né? E como isso é sagrado para os povos da floresta, né? A floresta como fonte de vida. A floresta é que dá a vida. E a gente aqui, nas grandes cidades, se desliga, a gente esquece que, por exemplo, parte dos medicamentos que são vendidos, grande parte dos medicamentos tem lá na sua composição básica alguma erva nativa nossa. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas, né, têm algum mal-estar, têm algum problema, né, físico, vai na farmácia, compra um remédio, mas ninguém nunca lê a composição do medicamento, não é? E muitos medicamentos têm base nessas ervas que estão na floresta. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê essa questão das florestas. Como é que você acha que a gente pode trazer a floresta para entender que a floresta faz parte da nossa identidade cultural? Vanja, eu acho que o homem, o ser humano aprende ou no amor ou na dor, né? Ou ele aprende através do conhecimento, ele busca conhecimento, nós somos muito novos na Terra ainda, nós somos uma espécie de Homo sapiens que tem 50 mil anos, né? Quando eu falei das formigas, a formiga tem mais de 200 milhões de anos, né? Então, assim, nós somos aprendizes e maus aprendizes, né? Realmente, a gente... Por quê? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que destruir o mito do antropocentrismo. Achar que o homem é centro de tudo.
o homem não é centro de nada, nós somos uma espécie de vida do planeta, como tantas outras espécies, que pode ser aniquilada, como os dinossauros foram, né? E a gente... isso os indígenas conhecem, é por isso que é importante a cultura indígena, é porque eles sabem que tem uma coisa errada nesse meio, que é o capitalismo. O capitalismo diz que uma árvore morta vale mais que uma árvore viva, né? E a gente vai ter que mudar essa questão, a gente vai ter que inverter essa lógica. A árvore viva é que vale mais. Porque a árvore morta... Gente, todo mundo sentiu o calor que nós passamos aqui alguns dias atrás. Um calor anormal. Incêndio no mundo inteiro. No Brasil, tem um cara que abre, né, a porteira, né, para aproveitar, né, um ministro aí. Então, a gente está vendo, né, que... Então, isso tudo é fruto do capitalismo, sabe? Essa ideia assim, que foi arraigada com as pessoas, de que o dinheiro... Inclusive o pajé lá fala, né, que Oré, né, adora dinheiro, né? Os deuses dos indígenas são os deuses da mata. Tupã, Iara, é o deus da mandioca, Mani. Tupã tem uma origem do trovão, na verdade, né? Porque o Nhanderu, que é o regente, né? Na verdade, o que fez a terra e tal. E Tupã tem uma ligação muito mais com o trovão. Então, são deuses que dão vida, a lua, o sol, né? Essas divindades que eles sabem muito bem, a terra, né? O que dá vida para o homem é a natureza. Então não tem como a gente vai destruir. Olha, se a gente continuar nesse processo, vai chegar num ponto que a gente vai viver horrores. Eu acho que a gente já vai viver horrores, mesmo que a gente parar totalmente o processo de aquecimento, de poluição, de, sabe, destruição, de fazer a floresta pasto. Olha que loucura isso, mesmo. Você mata milhões de árvores para poder fazer pasto para gado, né? Não tem, são coisas sem sentido. E essas coisas que são sem sentido parece que é normal para as pessoas. E os indígenas sabem que não é normal. E aí é que eu acho que a gente vai ter que, sabe, entrar com mais força. E acho que a literatura pode ser um meio de entrar com essa força para mostrar assim, que o que dá vida para o homem, que dá vida para o ser humano, que dá vida para a formiga, que dá vida para o cachorro, que dá vida para o galo, né? É a natureza, sabe? A mãe é a terra, né? É o que fala, a mãe é a terra e o pai é o sol. Que a mãe nasce do ventre da terra, a vida nasce do ventre da terra, sabe? Que é fertilizado, né, pelo sol. Então, sabe, essa analogia de pai e mãe, terra, sol, eu acho que tem que tem que viver com a gente, sabe? Muito. Então, o que tem que ter valor? Quando Marx falou sobre o fetiche da mercadoria, que é o dinheiro, ele falou de uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina numa simples frase. Porque o dinheiro não é o dinheiro que produz valor econômico. O que produz valor é o trabalho, né? Mas por isso que tem mais valia, por isso que existe exploração, né? Quem é que construiu o Brasil? Foram os negros da África, que vieram naqueles navios imundos, né? Foi o maior comércio de cativos da humanidade. Foi os africanos que vieram escravizados para a América. Não teve outro comércio maior do que esse, de humanos. Agora, isso tudo por trás está o dinheiro, o fetiche da mercadoria, certo? Então, assim,
se você dá vida para o dinheiro, fetiche inclusive vem de um termo africano, né? Que Marx escolheu e tal, porque é de uma determinado povo lá que dava vida para seres inanimados, né? Então, quer dizer, aquilo que esse isqueiro aqui, por exemplo, ele não tem vida, né? Mas se você achar que ele tem vida, você vai começar a criar uma crença, né? Uma crença num Deus isqueiro, né? E é a questão do dinheiro. Então, eu acho que esse é o grande desafio da humanidade. E a gente está entrando num processo que ou a gente escolhe seguir por um caminho que ali, como diz o soldado errante, né? Que nessa caverna escura, a fresta de luz que tem nessa caverna escura está na cultura indígena, né? Porque os indígenas sabem que ninguém é dono da terra. Por isso que eles têm que ter as reservas preservadas, porque eles não são donos daquela terra. Eles sabem disso. É da cultura deles, vem da cultura dos ancestrais. E o capitalismo, você vê que a gente, quando você estuda, né, o processo da expansão capitalista no mundo, que começa ali por volta de 1600 e pouco na Inglaterra e tudo mais, e que a colonização foi uma mão na roda para os capitalistas, para as empresas, né, capitalistas naquele momento, porque comercializaram escravos, acharam um continente imenso, sabe, que podia fornecer matéria-prima em abundância e tudo mais. Isso foi realmente um alimento para o capitalismo de muitos séculos, de vários séculos, né? Claro que outros sistemas anteriores ao capitalismo também foram sistemas de dominação, essa dominação que vem desde a origem da humanidade e tudo mais, mas que o capitalismo tem suas características, né? Bem peculiares. E vem com essa coisa, o mercantilismo nada mais é do que um processo da colonização. Como imaginar que uma árvore caída vale mais do que uma árvore em pé, frondosa, né, dando sombra, dando alimento? Sim. Isso é uma coisa muito interessante. Oxigenando o planeta, né? Sim. Como é deturpada esse valor, né? Do que vale mais, né? Uma árvore em pé ou uma árvore caída, né? Isso é muito interessante e eu achei que você conseguiu abordar esse assunto de uma maneira realmente muito poética no teu livro. E eu fiquei assim, vou ser muito honesta com você, fiquei bastante emocionada, porque a gente lê muito, né? Sempre. Eu, no meu como música, eu leio principalmente história, que é uma área de muito interesse meu, história da música, né? A gente lê filosofia, lê romance também, mas lê menos, né? Então, já tinha um bom tempo que eu não lia um bom romance, que me despertasse essa vontade de ler e ler e ler para entender aquela história. E essa valorização da floresta que os nossos indígenas deixam claro o tempo todo me tocou muito, né? Nesse momento, principalmente, que a gente vive e que essa cultura de deixa queimar, vamos botar boi aí que uma certa pessoa aí, o boi ajuda a apagar o fogo, olha. Isso... Cara, que absurdo, né? Eles conseguem, né, criar teorias bizarras, né? Teorias bizarras, né? Quando, na verdade, a gente sabe que valorizar a floresta em pé, como os povos da floresta fazem, é que é vida, né? É que realmente traz bem-estar, né? E eu achei interessante você colocar que a literatura pode contribuir com isso, né? Uma forma de resgatar, né, essa nossa identidade, essa nossa relação com o nosso país através da valorização das nossas florestas, das nossas matas, dos nossos rios. Isso eu achei muito interessante. Inclusive, eu estava lendo que a sua cidade, Caeté, né? Caeté, né? O nome da sua cidade. Caeté.
Caeté significa mata, né? Mata virgem, mata fechada, né? Eu achei Sim. interessante. Então, isso quer dizer que aí onde você vive, nos primórdios era mata fechada, não é? E hoje é mata de eucaliptos, olha para você ver que coisa horrorosa. Essa coisa é muito curiosa. Você sabe que eu tive a oportunidade ano passado de viajar com uma turnê, né, um show, e viajando lá pelo finalzinho, lá pelo sul da Bahia, perto de Minas, eu vi muito isso, florestas e florestas só de eucaliptos, e aquilo me deu uma certa tristeza, sabe? Eu pensei, meu Deus, isso tudo devia ser floresta, 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 e a gente sabe que no sul da Bahia tem muitos indígenas que, inclusive, estão numa luta feroz por resguardar seu território, e eu fiquei pensando sobre isso, como a gente está distante da nossa identidade, né? E eu fico feliz em ouvir você falar que a literatura pode contribuir por marcar o que é a nossa identidade cultural através desse conhecimento dos povos da floresta. A esperança é uma teimosia obrigatória à condição do ser, e por isso sempre haverá energia canalizada para que o povo encontre a sua coesão, ou pelo menos a coesão possível, essa energia de fé de muitos que acreditam na missão de mudar o mundo. Eu achei muito interessante, inclusive como o pajé o designa, né? Eu não sei se eu vou pronunciar correto, mas o Guarani Goitacás. Guarani Goitacá. Goitacás. Isso, né? Guarani Goitacás. Isso, Guarani. Confusão, sabe por quê? Porque a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma cidade chamada Campos dos Goitacazes. Goitacazes. E aí eu confundi o Goitacá com o Goitacás. Mas, enfim. Não, mas é isso mesmo. Goitacá seria só um plural, né, de Goitacá, né? Sim. Errantes, né? Os errantes. E Guarani Goitacá, ele quer dizer exatamente isso, né? O guerreiro que não tem um lugar fixo. É o guerreiro que vai guerrear, lutar aonde for necessário. É quase que uma chamada também para a gente despertar na gente esse soldado errante, né? Esse soldado exatamente. pela vida, pelo amor, pelas nossas florestas. E eu queria que você falasse um pouco como é que nós, militantes, nós que estamos, né, com uma visão de que precisamos fazer o Brasil um lugar melhor, porque a gente estava chegando, né, devagarzinho, começando a caminhar, e aí, de repente, veio o golpe de 16 e a gente retroagiu décadas. A gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Nós teremos que ser todos soldados errantes, né? Força para reconstruir, né? Porque, como diz o soldado errante, a guerra da arte, né? A arte de viver, a arte de bem se relacionar consigo, com o próximo e com a natureza. O que você diria para todos nós? Então, olha, eu acho que tem muita coisa para dizer sobre isso, né? Eu acho que o nome, o soldado errante, exatamente é quase que uma convocação para que cada um de nós se torne um soldado errante, de verdade, sabe? Que cada um de nós... Porque, olha, quando você fala em militância, né, eu acho que é importante que a gente tenha um certo conhecimento sobre as coisas. Você viveu até a década de 70, no período capitalista, onde tinha empresas com muita gente e tal, você não tinha
de um sistema fordista de produção. Aí você formou sindicatos fortes, você formou... Porque, olha, se todo mundo tem férias, tem 13º, que tem isso, tem aquilo, graças à luta dos trabalhadores, né? Mas o sistema é mutante. O sistema, quando a resistência começa a realmente ser mais ameaçar o sistema, ele muda. E ele mudou para aquilo que hoje nós chamamos até de neoliberalismo, né? Que sai Estado e que na questão da produção você tem o just in time, você só produz aquilo que é para o momento. E outra coisa, entender certas maldades, né? Por exemplo, é importante para o capitalismo que você tenha uma taxa de desemprego relativamente alta, porque você vai baixar o salário, você vai desestimular a luta do trabalhador e tudo mais. Então, eu acho que nós temos que ter esse entendimento, porque às vezes a esquerda ela entra numa crise existencial, né? É justamente por isso, porque você tinha um processo que não é o mesmo mais agora, né? Os processos mudaram. Agora, eu acho que a luta agora é planetária, né? Eu acho que a luta é planetária, porque eu acho que tem que estar incutido a ideia de que a gente não pode mais aceitar que uma árvore morta seja mais valiosa do que uma árvore viva, sabe? A gente não pode aceitar mais, entende? Que meia dúzia de bilionários tem metade da renda do mundo e que a grande 2 bilhões de pessoas estão vivendo na miséria. Não tem como você aceitar isso mais, sabe? Agora, claro que tem que ter outras discussões. Por exemplo, o que quer dizer realmente prosperidade, né? Prosperidade é você comprar um tênis Nike. Eu até gosto de tênis Nike, mas o meu é bem velhinho já e tal. Mas não estou dizendo nesse sentido, mas no sentido de você tem que estar inserido. A Malu escreveu um texto outro dia que foi sensacional. Que você tem que sempre que... Se você não tiver, né, inserido naquele tipo de contexto, se você não tiver 2 carros, se você não tiver, né, isso, você está fora. Então, não é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar de outra forma, sabe? A gente tem que pensar, não adianta se a gente continuar pensando nisso, a gente vai caminhar para a destruição, porque eles vão continuar aumentando o número de rios contaminados, de florestas destruídas, né? O degelo dos polos está acontecendo, né? É uma coisa espantosa, mas está longe, ninguém está vendo, né? Né? Tem gente que nega. Não, é que a questão do negacionismo realmente aí já entra na questão do controle mental, né? Entra na questão de você dominar as mentes. Então, eu estou escrevendo um outro livro aí que eu falo sobre isso. Esses que dominam as mentes do mundo são os ilusionistas, né? Então, como pode um país... Olha, os Estados Unidos é um país onde tem os maiores cientistas, as maiores descobertas, coisas fantásticas, pisou na Lua, levou o homem à Lua e tudo mais. Aí, quando você vai hoje lá nos Estados Unidos, você vê gente lá fazendo passeata contra a vacina, gente falando que a Terra é plana. Então, olha, nós temos que entender que está havendo um domínio de mentes, né? E esse domínio, inclusive, é um domínio que até passou, tem um documentário, o Dilema das Redes, né? Que eu acho que tem que ter muita crítica em relação a ele também, mas eu acho que passou algumas coisas interessantes, que é a questão do algoritmo. Então, existe uma manipulação das redes hoje, porque os ilusionistas hoje estão comandam as redes sociais, então eles comandam o direcionamento que vai dar para aquelas pessoas. Então, a pessoa realmente ela vai
Não, eu tenho visto lá, eu tomo vacina contra o Covid, mas eu não tomo vacina chinesa. Coisa desse tipo, né? E que lhe fique claro, a cada hora assumimos um eu diferente. Há um eu que não crê por prudência e há um eu que crê também por prudência. Mas há um eu que está acima da crença, que é um eu histórico, aquilo que já não pode mudar e que é parte viva do destino descoberto. Mas as pessoas, sabe, elas estão dominadas. As mentes estão dominadas, né? A gente pode dizer que a extrema-direita no mundo, hoje, ela surgiu pela dominação das mentes. Você tem amigos que você não reconhece. Eu não acredito que esse cara está pensando desse jeito. O cara que conviveu na infância, que hoje está, sabe, com o discurso de ódio e repetindo as mesmas coisas, né? É um bando de zumbis. Então, eu acho que as pessoas têm que ler. Então, a literatura, justamente, ela vai servir para que as pessoas deixem de ser enganadas, né? Eu acho que ela tem esse papel também de abrir os olhos das pessoas, de tirar, entende? Essa condição de morto-vivo, que são zumbis que estão, sabe, proliferando, né? No mundo. No Brasil está lotado de zumbi, de gente que não pensa, que perdeu o poder do pensamento, né? O governo pode fazer qualquer coisa que está batendo palma, né? Então, assim, aquela expressão do gado, né, que é muito apropriada, né, mesmo, né? Porque o gado vai todo na mesma direção, né? E, e é uma característica, né, do gado, e um vai e vai o resto atrás e tal. E não sabe para onde está indo. Então é isso. Eu acho que nós temos nós temos grandes batalhas, como soldados errantes, sabe? Nós temos a batalha de fazer com que as pessoas sejam militantes contra o capitalismo aonde estiverem, sabe? Da forma que tiver, sabe? Nós temos que inverter a lógica, né? Porque na lógica capitalista, como diz Marx, a economia determina a sociedade. Nós temos que ter a lógica que a sociedade determine a economia. É a sociedade que tem que determinar. E de uma forma ampla de sociedade. Não são castas e camadas, não. É uma sociedade como um todo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa de alertar, de bater na tecla. Aqui, acorda, Sinês, acorda do seu transe. Você tem transe, cara. Sabe? Sai do transe. Então, assim, uma das formas de sair do transe é lendo, né? Eu acho que quem lê O Soldado Errante, eu acho que vai conseguir entender essa coisa, né? Com mais... mas é preciso de dar um empurrão, sabe? Né? É preciso de botar uma energia ali, né? É uma questão do princípio físico, né? Das leis da física, né? A pessoa está na inércia, né? Então você tem que jogar uma força para que a pessoa saia daquele movimento que ele está. Ou ele está parado, ou ele está no movimento retilíneo uniforme, né? Que é o princípio da inércia, né? Então você tem que aplicar força, sabe? E aplicar força, nós vamos ter que descobrir as formas. Eu acho que a gente vai ter que. É um desafio, mas é um desafio que é do nosso tempo. Nós estamos vivos. Quando a gente morrer, a gente vira história, mas enquanto a gente não morrer, a gente faz história. Né? E fazer história é isso, sabe? É mudar o curso da história quando o curso não tá bom, né? Do jeito que está indo, não tá bom, né? Você vê, você tem 150 mil pessoas mortas por Covid e ninguém está nem aí, porque a maioria é pobre, sabe? Então tem uma necropolítica, sabe, em curso, né? O governo está gostando, sabe? Sabe? Os mentores da necropolítica estão adorando o Covid, né?
eles ficam lá, assim, isoladinhos e tal, e tudo, né? Tem toda, né? Se por acaso adoecer, eles vão ter mais assistência. Não tem garantia, não, mas quem morre é pobre, sabe? Né? Outro dia lá, assim, aquela inauguração da loja do velho da van lá, não sei aonde, foi uma coisa horrorosa aquilo ali, mesmo. Aquilo ali foi um foco de contaminação de Covid. Né? Sabe? Então, sabe, a gente precisa de tirar o povo da alienação. E para tirar da alienação, a gente vai ter que usar a força do espírito, da intelectualidade. Não é a força física, né? O Soldado Errante fala isso. Que não adianta, né? Chega num ponto lá que não adianta. Armas. Você vê que a arma você investiu trilhões em armamento e ela não serve para a Covid, né? Não serve para combater. Aquilo ali é lixo, não vale um centavo para combater um vírus mortal, né? Agora é isso, sabe? Até porque, se a gente for ter que aprender na dor, os próprios antropólogos, alguns antropólogos têm dito que se você continuar devastando florestas, rios, tal, você continuar interferindo na natureza, você vai despertar vírus que estão incubados aí há milhares de anos, estão em hibernação há milhares de anos, e são vírus perigosíssimos, sabe? Altamente contagioso, né? Eles têm um alto poder de contágio e, além de tudo, eles têm um alto poder letal, né? Como foi lá o Ebola, né? Por exemplo, e tal, mas que não espalhou para o mundo. Então, mas até quando você vai conseguir ter? Se você está chamando, né? Se você está chegando perto, então será que é para a dor que a gente vai abrir a consciência? Ou a gente vai dar conta de abrir consciência das pessoas antes? Até porque nós vivemos um tempo, como você disse, a gente começou a crescer aonde o Brasil era tratado como um todo, né? Eu posso falar muito assim, eu vejo com muita tranquilidade quando eles falam que Lula ele conversou com o povo os banqueiros, com os magnatas e tudo, mas ele foi lá também. Quem teve mais crescimento de salário foram os pobres. A distribuição de renda melhorou, sabe? No período dele. Não queira saber, apesar de saber o que bem sabes, o quanto a energia da floresta induz ao amor, raro, cada vez mais raro, na urbanidade dos homens sóis. Ou a gente vai enxergar a sociedade como um todo, ou então vamos entrar em guerra, né? Entrar em guerra é uma coisa que eu acho que é a última solução, porque guerra sempre é um problema, é um prejuízo para todos. Mas se a guerra for inevitável, vamos para a guerra, né? Fazer o quê? Somos soldados errantes, mas estamos em luta para resgatar nossa identidade, resgatar nossas florestas, não para entrar em guerra. A guerra, como diz o soldado errante, é para trazer essa vida primordial. Exatamente. Que está lá nas florestas para dentro de nós, né? É por isso que a guerra, é por isso que é uma inversão, não sei se você percebeu. Tem um livro do Sun Tzu, que é a arte da guerra, né? Sun Tzu era um general chinês e tal, e esse não é a guerra da arte. A guerra da arte. A guerra da arte. É o contrário, quer dizer, essa nossa guerra é pela arte. É pela arte. É pela vida, é pela, sabe? É pela vida em abundância. Sim. E aí você vai ter uma floresta com uma profusão de tantas espécies de vida que é uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa linda, magnífica. Cores, luz. Só de verde você tem não sei quantas tonalidades só de verdes, né? É tanta riqueza,
Né? Tem uma coisa lá que fala que o soldado uma hora fala que o homem mais rico do mundo não consegue ter a riqueza que tem uma floresta. Né? A floresta ela é mais rica do que qualquer homem mais rico do mundo. Acho que nem se passarmos a vida inteira na floresta, e eu falo só da região da aldeia, conseguiríamos conhecer todas as trilhas e esconderijos. São tantos como a abundância da mata, e a mata se transmuta a todo tempo. Os rios se transmutam, os cheiros, os ventos, tudo na floresta vive sempre em grandes transmutações. Então, Mauro, foi um prazer enorme te receber aqui no nosso Gabinete da Identidade, falando desse seu livro lindo, O Soldado Errante. Quero convidar todos vocês que estão assistindo para acompanhar o lançamento. O Mauro vai dizer agora para a gente quando é que vai ser o lançamento, Mauro, a editora também, para todo mundo ficar sabendo. Pois é, nós vamos fazer o lançamento, né, a página da editora, da minha amiga Leida Reis. Ela decidimos fazer no dia 23 de novembro, na página da Páginas Editora no Instagram. Tá? Vai ser às 20 horas, dia 23 de novembro. Gostaria de contar com todo mundo lá. A gente ainda não vai poder ter o lançamento presencial. Espero que seja em breve, né? Para que todo mundo possa se confraternizar e ter aquele encontro de muitos soldados, soldadas errantes que esse mundo precisa. Que tudo valha a pena para quem alimenta a teimosa esperança de que a dignidade e o amor são presentes da vida para todos.